Audiobook Beleza em Vez de Cinzas. Autora Joyce Meyer. Introdução. Se sua alegria se perdeu por causa de feridas emocionais, ou se você foi abusado ou sofre com sentimentos de rejeição, quero encorajá-lo a ler este livro. Se você já assistiu a algum dos meus programas na TV, deve ter me ouvido contar que fui abusada em minha infância e adolescência. De fato, minha vida era como um amontoado de cinzas antes de eu conhecer o Senhor e ser libertada pela verdade da sua palavra. Esta não é uma história que relata todos os detalhes desagradáveis do meu próprio passado, mas compartilho o suficiente sobre minha vida para que você saiba que compreendo o que significa sentir-se sem esperança e rejeitado. Há alguns anos, Deus me inspirou a compartilhar essas verdades para ajudar a libertar aqueles que estavam em situações semelhantes. Desde a primeira edição deste livro, tenho ouvido milhares de pessoas compartilhar quanto precisam de oração e ensino para que possam caminhar em vitória na vida que Deus planejou para elas. Elas têm testificado que este livro tem sido de grande ajuda para isso. Recentemente, o Senhor encorajou-me a expandir o conteúdo deste livro, a fim de trazer um fundamento sólido às pessoas que estiverem prontas a deixar seu passado e a se moverem para a vida que Deus deseja que elas desfrutem. Baseada em minha própria experiência e nos estudos extensivos que tenho feito sobre desajustes comportamentais causados pelo abuso, compartilho como o amor de Deus pode fazê-lo superar os resultados negativos do abuso no passado. Abordo também os dois tipos de dor que uma pessoa abusada pode enfrentar: a dor da mudança ou a dor de permanecer a mesma, assim como 6 passos para alcançar a cura emocional. Fugir do passado não leva à cura. Por isso, apresento várias formas de como as pessoas fogem do passado para que você não venha atrasar sua própria vitória. Explicarei como atravessar as portas do sofrimento, que tem se tornado um obstáculo para o futuro. Se você precisa abandonar o passado, receber fortalecimento interior de Deus que o capacite a confiar nos outros, a desenvolver e a manter relacionamentos íntimos, bem como desfrutar sua vida novamente, então este livro é para você. Uma vez que você comece, prossiga lendo até o fim para alcançar as boas notícias da recompensa para a qual Deus o destinou. Sei por experiência própria que Deus é recompensador daqueles que diligentemente o buscam. Você pode aprender a livrar-se do problema e receber dupla recompensa por tudo o que já enfrentou. Parte 1. Eu estive na prisão. Alguns que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Salmo 107, versículos 10 e 11. Primeiro, troféus da graça. Muitas pessoas parecem estar bem exteriormente, mas por dentro a alma está em ruínas, porque foram traumatizadas pelo abuso. Uma vítima de um trauma é alguém que foi ferido física ou emocionalmente por algum choque súbito ou substancial que criou danos graves e duradouros para o seu desenvolvimento psicológico. Creio que há muitas pessoas traumatizadas no mundo que foram tão abusadas no passado que se tornaram psicologicamente deficientes, incapazes de agir normalmente em sua vida cotidiana. Há pessoas que atravessaram traumas tão graves que isso arruinou suas emoções e, por ter sido algo tão doloroso, tornou-se até inexprimível.
Sobreviver ao trauma do abuso pode levar as pessoas a um estado de dano psicológico que as impede de se relacionar adequadamente com os outros. Tais vítimas não compreendem o que está errado com elas ou como sair de seus padrões destrutivos de comportamento para que possam viver uma vida normal. Essa era a minha situação antes que eu aprendesse como obter a vitória sobre o trauma em minha vida. Ao buscar a Deus e ler a sua palavra, descobri que o principal interesse do Senhor é a nossa vida interior, porque é nela que desfrutamos a presença dele. Jesus disse: "Eis que o reino de Deus está dentro de vós, em vossos corações, e entre vós, ao vosso redor." Lucas 17, versículo 21. Grifo da autora. Este livro é um resumo da maneira como Deus me ensinou a triunfar por intermédio de Cristo sobre a tragédia do abuso em minha vida. Após ter passado muitos anos pregando a sua palavra, Deus me levou a 2 Coríntios 2, versículo 14. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, como troféus da vitória de Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Numa manhã do feriado de Ações de Graças, um sentimento de gratidão começou a se levantar dentro de mim à medida que eu considerava tudo o que Deus fizera em minha vida. Ele falou algo ao meu coração naquele dia. "Joyce, você é um troféu da minha graça e você tem me ajudado a obter outros troféus." Então, tive uma visão de um estante celestial cheia de troféus. Compreendi que quando alguém ganha troféus, é porque essa pessoa é uma campeã naquilo que faz. Se as pessoas têm troféus de beisebol, golfe ou boliche exibidos em casa, é óbvio que elas gastaram tempo desenvolvendo suas habilidades nesses esportes. Deus é o campeão em trazer pessoas de um lugar de destruição para um lugar de vitória total. À medida que alcançam tal lugar de vitória, elas se tornam como troféus da sua graça, postas em exibição, como um memorial de aroma suave da bondade de Deus. Compartilho meu testemunho neste livro para ajudar aqueles que ainda estão no processo de tornar-se um troféu para Deus. Por meio das tragédias e triunfos, aprendi que Jesus é o meu rei e Ele quer ser o seu rei também. O reino que Ele deseja governar é a sua vida interior, sua mente, sua vontade, suas emoções, seus desejos e seus pensamentos. A palavra de Deus ensina claramente que o reino de Deus não se trata de obter a comida e bebida que alguém deseje, mas, pelo contrário, é justiça, aquele estado que torna uma pessoa aceitável a Deus, e paz e alegria de coração no Espírito Santo. Aquele que segue a Cristo desta forma é aceitável e agradável a Deus e aprovado pelos homens. Romanos 14, versículos 17 e 18. Em outras palavras, se o reino de Deus governa nosso interior, desfrutaremos justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Também seremos aceitáveis a Deus e aprovados pelos homens. Jesus disse que não devemos nos preocupar com as coisas exteriores, tais como comida e roupas, mas buscai, desejai e lutai por, em primeiro lugar, todo o seu reino e a sua justiça, sua forma de agir e de ser correto, e então todas essas coisas juntas vos serão acrescentadas. Mateus 6, versículo 33. Antes de tudo, devemos buscar o reino de Deus que está dentro de nós. E então,
todas as nossas necessidades exteriores serão supridas. Quando aceitamos Jesus como nosso Senhor, Ele governa nossa vida interior e traz consigo a justiça, a paz e a alegria. Não importa quais dificuldades ou tribulações possamos experimentar em nossa vida exterior. Se nosso interior estiver em harmonia, não apenas sobreviveremos, mas iremos desfrutar nossa vida. Nossa vida interior com Deus é muito mais importante do que nossa vida exterior. Portanto, a cura emocional, a qual também me refiro como cura interior, é um assunto que necessita ser abordado biblicamente e de modo equilibrado para produzir resultados proveitosos. O apóstolo Paulo disse que podemos nos assegurar de que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará em sua presença. 2 Coríntios 4, versículo 14. Nos versículos 16 a 18, ele continuou: portanto, não nos tornemos desanimados e completamente desencorajados, exaustos ou enfraquecidos pelo medo. Ainda que nosso homem exterior esteja progressivamente se corrompendo e se enfraquecendo, contudo, nosso ser interior está sendo progressivamente renovado dia após dia, pois a nossa leve e momentânea tribulação, essa insignificante aflição passageira, está preparando, produzindo e obtendo para nós mais e mais abundantemente um eterno peso de glória, além de toda medida, excessivamente superior a toda a comparação e a todos os cálculos, uma vasta e transcendente glória e bênção que nunca cessa. Pois não consideramos nem buscamos as coisas que se veem, mas sim as que se não veem, pois as coisas que são visíveis são temporais, breves e passageiras, mas as coisas invisíveis são imortais e eternas. Todos nós estamos sujeitos ao que Paulo chama de momentânea tribulação, e alguns têm passado pelo que parece ser um tempo de sofrimento emocional insuportável. Jesus veio anunciar a libertação aos cativos e a recuperação de vista aos cegos, a libertar aqueles que estão oprimidos, que foram escravizados, machucados, esmagados e arruinados pela calamidade. Lucas 4, versículos 18 e 19. A versão King James do versículo 18 diz que Jesus afirma que ele veio curar o quebrantado de coração. De acordo com a concordância exaustiva de Strong, a palavra traduzida por quebrantado de coração nesse versículo é uma combinação de duas palavras gregas, cardia, que significa simplesmente coração, e santribo, que significa esmagar completamente, isto é, despedaçar, quebrar em pedaços, machucar. Creio que Jesus veio curar aqueles que estão despedaçados interiormente, aqueles que foram esmagados e feridos por dentro. Se você foi traumatizado pelo abuso, minha esperança é que este livro sirva como um mapa para tirá-lo das cinzas da devastação, para a beleza da cura e integridade em seu interior. Oro para que esta mensagem seja simples, clara e poderosa para você, e que o Espírito Santo o capacite a segui-lo para o seu destino de paz e alegria. Minha oração por você é uma paráfrase de Efésios 3, versículo 16. Oro para que você seja fortalecido em seu homem interior, por intermédio do poder do Espírito Santo, e que ele habite em seu ser e em sua personalidade. Encorajo-o também
a lembrar-se sempre da promessa de Deus, encontrada em Hebreus 13, versículos 5 a 6. Pois ele, o próprio Deus, disse: Eu de forma alguma falharei com você, nem o abandonarei, nem o deixarei sem apoio. Eu nunca, de forma alguma, o deixarei sem ajuda, ou nem o abandonarei, nem o desampararei, nem largarei você. Seguramente não. Assim sejamos confortados e encorajados, de modo a dizer confiante e ousadamente: O Senhor é o meu ajudador. Eu não me assustarei, eu não temerei, nem me apavorarei, nem serei aterrorizado. O que me poderá fazer o homem?